e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Alexandre Serpa por ter disponibilizado a sua agenda concorridíssima e ter aceito o nosso convite. Gostaria de agradecer à OAB, em especial à Secretaria das Comissões, certo? E a todos que estão participando e que se envolveram e contribuíram para o acontecimento dessa live. Essa live é uma série de uma série de lives que que a comissão está fazendo durante esse período, certo? E a intenção aqui é que ela seja nada formal. O Serpa, ele tem um estilo de apresentação todo dele, e eu acho que a intenção é que não seja aquela coisa toda formalística, é uma live mesmo, tá? Eu informo que essa live está sendo gravada e depois ela vai ser disponibilizada na página da comissão. Eu também gostaria de deixar aqui um recado a todas as famílias que durante esse período de pandemia passaram por muitas dificuldades, tiveram grandes perdas. Espero que todos estejam bem, tá? Bom, eu sou a Rose Vuolo, a vice-presidente dessa comissão, e hoje a nossa live, como eu já falei, é com Alexandre Serpa. Ele é membro da nossa comissão. Ele é o Regional Compliance Head for Latin America and Canada da Arlegan. E nesse momento eu já passo a palavra para ele. Obrigada a todos. Serpa, é com você. Rose. Obrigado OAB, aos colegas da OAB. Obrigado a Rose, amiga da OAB, amiga de fora da OAB. Um prazer estar aqui falando com vocês. Sim, eu tenho o meu estilo próprio, senão seria plágio, né? Então eu prefiro não. Sim, ele tem. Mas o seu é muito característico. Isso que eu quis dizer. Por isso que eu te chamei. Nós convidamos a comissão. Perfeito. Não, eu agradeço o convite. Não, a minha agenda não é tão concorrida assim. As pessoas acham que eu sou muito mais ocupado do que eu sou. Não sou. Eu gosto de ocupar meu tempo, mas não significa que eu estou ocupado o tempo todo. Não estou. Primeira coisa que eu quero dizer é, hoje a Allergan é uma empresa da AbbVie, tá? Então nós somos a AbbVie todos agora. Mas eu quero deixar bem claro que nada do que eu estou falando aqui é a opinião da AbbVie ou fatos internos da AbbVie ou informação sobre a AbbVie. Aqui é o profissional Alexandre Serpa falando da experiência que eu tenho nos últimos 20 anos trabalhando na área de saúde. Eu trabalhei em outras farmacêuticas, trabalhei no varejo farmacêutico, na CVS, e hoje eu estou na AbbVie. Então, o tópico de hoje, só para lembrarmos, ele foi chamado de conflito de interesses, mas o nome conflito de interesses é um pouco limitante. Na verdade, o que eu quero passar aqui são as interferências, as sobreposições de interesses que podem ser negativas quando a gente fala da área de saúde, né? Porque o conflito de interesse, aquele óbvio que a gente trata todo dia, que é o do funcionário, colocar o interesse do funcionário frente ao interesse da empresa, esse não é o tema de hoje. Hoje é muito mais uma questão de quais são todos os interesses que existem aí nas relações das empresas farmacêuticas com os profissionais médicos, e aqui eu estou limitando somente a profissionais médicos, depois eu explico mais ou menos o que é isso, e mostro também no slide que a gente vai passar, ele mostra as outras relações, mas a gente não vai falar sobre elas. Por quê? Porque isso é basicamente o tema número 1 que dirige a gestão de riscos dentro do programa de compliance na indústria farmacêutica. Então, eu vou começar a compartilhar minha tela aqui. Acredito, só me contem, por favor, quando vocês estiverem vendo. Rose. Então, deixa eu pular esse slide aqui. E já estamos vendo, Serpa? Já, tá ok? Estava no mudo. Deixa eu só colocar isso aqui na tela. A primeira coisa para a gente entender, como eu vou falar muito da relação da indústria, dos fabricantes, dos donos dos registros dos produtos, com profissionais da saúde, vamos deixar claro aqui o que é um profissional de saúde. Então, o HCP, ou Healthcare Professional, profissional da saúde, são neste item, quer dizer, nesta live,
são aqueles profissionais habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos. Isso inclui 4 categorias: médicos, médicos veterinários, dentistas e farmacêuticos. Uma confusão muito comum é que enfermeiros são profissionais da saúde habilitados a prescrever e dispensar. Não são. São profissionais da saúde. Tá? Fazem parte da classe maior. Mas, para o efeito de hoje, estamos falando de prescrição e dispensação de medicamentos, e isso são médicos, médicos veterinários, dentistas e farmacêuticos. Né? O que enfermeiros fazem? Enfermeiros fazem a aplicação do medicamento, né? Fazem a entrega do medicamento ali para o paciente, isso não é dispensação. Dispensação é o que o farmacêutico faz. Pega uma prescrição, entende a prescrição, vai lá e coleta o produto adequado. E quando a gente fala dos produtos, também é interessante falar rapidamente, isso aqui daria para a gente gastar meia hora falando só disso, mas vamos falar de medicamento primeiro. Medicamento temos diversas classes. A primeira delas são os medicamentos isentos de prescrição, os MIPs, medicamentos isentos de prescrição, ou na sigla em inglês OTC, Over the Counter. São os medicamentos que nós podemos comprar sem receita nenhuma, que podem aparecer na televisão e que podem ter amostra grátis. Então, todas as propagandas de medicamento que você vê na televisão aqui no Brasil são MIPs, são medicamentos isentos de prescrição. Os medicamentos para dor, febre, que a gente vê todo dia na televisão, eu vou evitar usar o nome de medicamento, vou acabar falando um outro, mas são informações que todos temos. Medicamentos com venda sob prescrição, ou como a gente usa às vezes a sigla RX de receituário. Estes são os medicamentos com tarja. Qualquer medicamento que você vê com tarja, a caixinha tem a tarjinha vermelha, a preta, eles são medicamentos com venda sob prescrição médica. Em teoria, eu só poderia comprar esse medicamento com uma prescrição na mão. Chegaria na farmácia com uma prescrição, entregaria a prescrição à farmacêutica e ela faria a dispensação e me devolveria essa prescrição. No Brasil, sabemos que isso não acontece. No Brasil, você pode chegar e comprar quase qualquer medicamento de venda sob prescrição sem a prescrição. Tá? Tem um grupo específico, alguns medicamentos que são esse terceiro bullet aqui, que é a venda sob prescrição controlados. Esse é o resumo do nome completo, que são substâncias sujeitas a controle especial, uma portaria específica no Ministério da Saúde. Tá? São quais? Anabolizantes, psicotrópicos, retinoides, Rocutan, anorexígenos, sibutramina e antibióticos. Antibióticos sendo o mais recente dessa lista. Estes medicamentos eu não consigo comprar em farmácias decentes, e eu estou falando da maioria absoluta das farmácias que nós conhecemos, sem ter a prescrição, e a maioria deles acaba tendo a retenção dessa prescrição, 2 vias, via azul, etc. Né? Então, essa é uma terceira classe. As grandes diferenças aqui para o que a gente vai discutir são o isento de prescrição. Eu posso falar sobre ele para quem eu quiser, para o público leigo. Eu vou na TV falar sobre o medicamento. Ok, tem regras específicas sobre isso. Posso fazer amostra grátis desses medicamentos? Posso. Venda sob prescrição, de forma geral, tarja vermelha. Eu só posso fazer promoção, publicidade desse medicamento para um profissional de saúde habilitado a prescrever e dispensar, que são médicos, dentistas, veterinários e farmacêuticos. Desculpa. E posso ter amostra grátis. Aqueles controlados, essas 5 categorias aqui, eu também só posso falar sobre eles para profissionais de saúde habilitados a prescrever e dispensar e não posso ter amostra grátis. Talvez tenha uma exceção ou outra aqui dentro. Tá? Isso aqui, então, que a gente falou. Quem é profissional de saúde habilitado a prescrever e dispensar? Aquelas 4 categorias, médico, médico veterinário, dentista e farmacêutico. E essas são as classes de medicamentos. E uma outra coisa que a gente inclui aqui na lista são medical devices, ou produtos ou dispositivos para a saúde ou médicos, né? Que são coisas como alguns medicamentos, não medicamentos, são alguns produtos que eles não têm uma ação farmacológica, né? Ele tem uma ação física, né? Por exemplo, um preenchedor facial, ácido hialurônico, ele não interage farmacologicamente com o seu organismo. Ele basicamente ocupa um espaço físico. Uma órtese, uma prótese, um pino, ele não interage farmacologicamente com o seu organismo. Ele é colocado, ele serve para alguma coisa e ele tem uma regulamentação completamente específica. Tá? Ele tende a ser mais aberto na questão de promoção. Eu posso praticamente falar sobre quase todos os
medical devices para o público em geral. Claro, sempre tem uma regulamentação por trás dizendo o que eu posso falar e como eu posso falar. Não é que eu posso falar o que eu quiser o tempo todo. Então tá, medicamentos, medical devices, e aí uma outra informação que é um pouco interessante. Ela é base para a gente entender um pouquinho das forças por trás dos grandes escândalos e das fraudes na área de saúde, né? Que é o ciclo de vida de um produto, e aqui é um produto farmacêutico, um medicamento. Primeiro que ele é um ciclo de vida bastante longo, nós estamos falando de pesquisa clínica, essa parte que está aqui, em vermelho, para baixo do eixo X, a comercialização desse produto, que é essa curva verde, e o final da comercialização, que é quando a gente começa a falar, por exemplo, da entrada de genéricos no mercado. A gente está falando isso aqui de uns 20 anos. E a patente, ou a proteção da propriedade intelectual de um medicamento, ela tem um prazo de expiração, na média usamos o número 20 anos, mas isso varia de país para país, pode ser 12 anos, pode ser 20 anos. Isso é muito importante, porque a partir do momento que o medicamento perde a patente, qualquer outro fabricante pode copiar e fabricar. E, normalmente, depois que você tem o medicamento descoberto, e descoberto para que ele serve, reproduzir aquele medicamento é muito fácil. Não é difícil produzir um medicamento, é uma receita de bolo de química. O que acontece, então? Eu tenho muitas possibilidades. Todo mundo já escutou falar que a pesquisa de medicamento é muito cara. Por que ela é muito cara? Porque quando eu começo aqui do lado esquerdo do gráfico, na fase de descoberta, discovery, eu tenho 1000 opções possíveis. Eu não sei exatamente qual dessas 1000 vai gerar um medicamento que tem efeito adequado, que não é tóxico, que serve para a comercialização e para a saúde dos pacientes. E eu vou fazendo várias fases de pesquisa. Aqui em cima você vai ver que tem preclinical, phase 1, phase 2, phase 3. E aqui, sem entrar em detalhes, nós estamos falando de testes em laboratório, testes em animais, testes em humanos, primeiro para identificar se aquilo é tóxico ou não, depois para identificar se aquilo trata a condição esperada ou não. Isso aqui pode demorar anos, muitos anos, né? Em algum momento aqui, você vai ver que há uma possibilidade bastante grande daquilo ser um medicamento viável. E aí, nesse momento, você começa a pensar em pedir a patente do medicamento. E por que está em vermelho essa curva? Porque aqui é dinheiro sendo investido, sendo colocado e não tirado. E a curva verde é o dinheiro entrando, é receita. Então você vê que tem bastante custo nesta fase. Então, eu quero maximizar o meu recurso, procurar um medicamento que vai trazer resultado. Em algum momento eu tenho uma razoável certeza ou razoável segurança de que isso vai acontecer. Nesse momento eu peço a patente desse medicamento. Vamos dizer que é aqui no meio dessa curva vermelha, tá? Mas isso varia bastante. Eu não quero pedir essa patente muito cedo, porque a patente vai durar 20 anos, do dia que eu pedi. Então, se eu demorar muito tempo para terminar a pesquisa, eu estou perdendo o tempo da patente, sem gerar receita. E eu também não posso demorar muito para pedir a patente, porque vai que uma outra pesquisa paralela de um concorrente está falando sobre a mesma linha de pesquisa e descobre ou registra o mesmo medicamento antes de mim. Então, é um jogo aqui de eu balançar bastante essa data de pedido da patente. O lançamento é depois que eu tenho o pedido de patente e o registro, né? Eu estou usando esses termos de forma intercambiável, sem detalhes técnicos. E a partir daí eu posso entrar no mercado, eu vou fazer a introdução do medicamento, ele vai ter um crescimento, vai maturar, vai cair em vendas, e em algum momento o genérico entra. Por lei, varia de país a país, o genérico tem que custar no máximo X% do preço do medicamento existia antes. Então, por obrigação legal, o medicamento genérico vai ser sempre mais barato que o medicamento de referência, que é aquele que serviu de base. E por que eu falo desta curva aqui? Porque nessa curva você tem muitos pontos de pressão por resultado. Então, aqui durante a fase de pesquisa, você quer antecipar o máximo possível o fim dessa pesquisa. Então, você teria uma pressão por reduzir uma pesquisa que precisa ser muito bem feita, tem critérios muito rigorosos, ou até falsificar dados dessa pesquisa. Como já aconteceu muito, a gente pode procurar depois na internet, você vai achar muitos escândalos sobre falsificação ou manipulação de dados de pesquisa clínica de medicamentos. Por quê? Porque a gente está nessa fase vermelha. É dinheiro saindo e não é dinheiro entrando. Depois você entra na introdução desse medicamento no mercado. Então você pode imaginar um medicamento que não existe ainda no mercado, nunca existiu, como foi o caso
por exemplo, do Viagra, quando foi lançado, foi o primeiro medicamento da categoria, não existia nenhum concorrente. Então, a introdução do Viagra no mercado foi uma coisa bombástica. No primeiro dia, ele vendia muito. Né? Você não tinha que concorrer com ninguém, não tinha que mostrar que ele era melhor que outro ou não, ou mais barato, ou alguma coisa do gênero. Mas isso é exceção. Na maioria dos casos, nós estamos lançando medicamentos que têm concorrentes já, que não são exatamente a mesma coisa, mas são concorrentes. Então, você precisa, aqui na fase de introdução, explicar por que, que o seu seria uma alternativa melhor do que o outro que já existe. E isso pode passar por diversos tipos de informação. Preço, método de ação, facilidade de uso, minimização de efeito colateral, minimização de interação medicamentosa com outros produtos e etc. Mas é uma estratégia. Você precisa desenvolver uma estratégia e fazer um plano de introdução, um plano de marketing de introdução desse produto. E aí, obviamente, depois você vai entrar numa questão de manutenção de venda, preço, desconto comercial, logística de entrega, etc. E aí, passados os X anos, 20 anos, o genérico entra, você perde a exclusividade do mercado e você vai ter um concorrente. Né? Hoje, a maioria das farmacêuticas acaba tendo uma divisão de genéricos também, então ela acaba perdendo venda para ela mesma. É muito comum isso. De novo, isso aqui é para a gente lembrar que tem muitos pontos de pressão, sem muitos detalhes técnicos. E aí, o tema da palestra, desculpa. Conflitos de interesse, eu falei que não é exatamente conflitos, são sobreposições potenciais de interesses. Né? E essas sobreposições podendo causar efeitos bastante danosos. E, na maioria dos casos, o ilícito, de fato, que a gente está discutindo, às vezes é um ilícito criminal, às vezes é um ilícito regulatório, e saibam, de novo, eu não sou advogado, então eu vou usar essas palavras, às vezes, de uma forma livre demais, tá? Mas, normalmente, eles são chamados de inducement to prescribe, ou private bribery, né? Então, a gente está falando de um suborno mesmo, quer dizer, são mecanismos que, se utilizados da forma indevida, são considerados como suborno. E para deixar a coisa um pouco mais clara, a pergunta, eu posso influenciar uma médica a prescrever o meu produto ao invés do produto de um concorrente meu? Posso, desde que essa influência seja lícita. Uma influência baseada na diferenciação científica de um produto por outro, na diferenciação de facilidade de uso de um produto por outro, na diferenciação de preço de um produto por outro. Isso é uma influência lícita, devida. O que eu estou falando aqui são das influências indevidas. São os subornos privados. Quer dizer, prescreva esse meu medicamento que eu te dou algo. Quer dizer, é uma troca inadequada e não é o que a indústria quer fazer, porque isso é errado. E errado em diversas dimensões. É eventualmente crime, em muitos casos. É imoral. Né? Você poderia estar falando que você está fazendo um médico, uma médica ter uma conduta que vai em desacordo com o que a pessoa acredita do ponto de vista técnico-médico que seja o melhor para um paciente, só porque ela terá um benefício pecuniário depois. Tá? E onde isso pode ocorrer? Né? Nós temos aqui a SUSTA, né? Esses aqui são, e eu posso dizer que são quase todos os tipos possíveis de relacionamento entre a indústria, que está aqui em vermelho, somos os produtores, os importadores de medicamentos, os donos dos registros dos medicamentos e dos produtos da saúde, e o profissional da saúde, o HCP. Aqui temos também vários outros entes da cadeia, como associações de pacientes e ONGs, o próprio paciente, varejo, farmácia, distribuidores de medicamentos e produtos para a saúde e o governo. E aqui é onde a gente vai gastar mais tempo sobre toda essa apresentação. Eu só preciso achar aqui meu spotlight, tá aqui. Opa. Só um segundo, que eu fechei o que não devia ter fechado. Pronto. Então agora vamos falar. A indústria, obviamente, se relaciona com o governo, porque o governo nos regula, o governo compra da indústria e o governo recebe doações da indústria. O distribuidor compra da indústria e vende para a farmácia pode comprar direto da indústria, o paciente é atendido pela médica e é cuidado, informado, consultado, operado e recebe prescrição dessa médica. O paciente pode participar de uma associação de pacientes que cuida e suporta esse paciente. A associação de pacientes pode receber doações dessa indústria e suporte. O paciente diretamente pode receber informação e desconto da indústria farmacêutica. Como você já viu, programa do fabricante, programa da farmacêutica. Quando você vai na farmácia e pergunta, você participa do programa de descontos?
Aí, não participa, quer se inscrever agora, é para isso, porque você vai receber um desconto no medicamento direto do fabricante. Óbvio que ele não é direto, ele vai passar por toda essa cadeia aqui lateral. Uhum. Mas, no fim, o que a gente quer discutir aqui hoje é a relação entre a indústria e a profissional médica. Primeira coisa que nos vem à cabeça quando eu penso em médica, indústria farmacêutica. Promoção, visitação, representante farmacêutico, REP da indústria farmacêutica. Esta profissional médica recebe um profissional da força de vendas das farmacêuticas, das indústrias. Para quê? Né? Qual é a função do representante? De forma muito simplista, muito resumida. A função do representante é levar informação sobre os produtos às médicas. A médica ela não tem tempo para ficar estudando todos os produtos novos, por exemplo. Então, a comunidade médica espera que a indústria, isso é de fato uma responsabilidade da indústria em muitos instrumentos regulatórios que a gente tem, informar, manter a comunidade médica informada sobre seus produtos. E o produto ele tem informação nova quando ele é lançado, mas ele também tem um ciclo de vida. Eu descubro mais sobre aquele produto, eu atualizo o registro daquele produto para que ele possa ser usado para outras condições médicas. Né? E aqui vale um parênteses, se vocês escutarem o termo off-label, né, promoção off-label, o que significa isso? Significa promover um medicamento para um uso que não foi aprovado pela Anvisa aqui no Brasil. Então, quando eu faço a pesquisa clínica, eu falo, eu vou fazer a pesquisa clínica do medicamento X para a doença Y. Eu faço toda a pesquisa e comprovo que ele é seguro e eficaz para a doença Y. E ele começa a ser usado. E eu, como dono desse medicamento, que tenho interesses comerciais nesse medicamento, só posso falar e promover esse produto para esta doença, para a doença Y. Médicas têm total liberdade técnica e profissional, porque respondem por isso, a usar o produto como quiser. Então, se ele descobrir amanhã que o produto X, que é para indicação Y, também trata a unha encravada, apesar de não ter aprovação da Anvisa para unha encravada, a médica pode ter total liberdade de prescrever esse medicamento para unha encravada. Eu, indústria, não posso falar desse medicamento para unha encravada, porque aquilo não foi testado. Eu não posso falar, sou proibido por lei de falar. Então, isso seria a promoção off-label. Tá? E tem muitos casos também, muitos escândalos públicos de farmacêuticas promovendo ativamente essa utilização fora do registro. Então, aqui, quando eu estou falando da promoção, da visita médica, eu estou falando de falar sobre on-label, tudo aquilo que está no registro do medicamento, e trazer informação científica válida, atualizada, comprovada. Existe um corpo de regulamentação muito claro aqui, né, que diz, por exemplo, ao nível de detalhe que tem aqui você nunca pode usar imperativo numa peça promocional de medicamento. Você nunca pode colocar tome este medicamento para, use este medicamento. É proibido usar imperativo, simples assim. Então você poderia falar, esse medicamento serve para. Outra obrigação, outra regra para garantir que essa informação seja o mais adequada possível. Eu não posso tirar gráficos de um estudo clínico da escala que ele está. Então, uma artimanha muito utilizada em gráfico é quando você compara um produto com outro e a diferença é de tipo 0,5%. Então, quando você olha um gráfico de 0 a 100, você vai ver duas curvas muito próximas, bastante próximas. Se você pegar e der um zoom num pedaço dessa curva, e essa curva começar no 98% e vai ir até só o 100%, 0,5% fica na imagem, 0,5% fica um quarto daquele eixo. Né? Então parece que o seu medicamento é muito melhor do que o outro. Você não pode fazer isso. Você tem que dar a real noção da diferença. E se você adaptar um gráfico, você é obrigado a explicar qual foi a sua adaptação. São só 2 exemplos para vocês do tipo de coisa que tem de regulamentação aqui, para que você não caia na tentação de fazer algo errado. Amostra grátis. Posso entregar amostra grátis? Posso. A amostra grátis é um instrumento de experimentação do profissional médico e do paciente. Posso. Tem regras para isso também, a Anvisa monitora. Então, aqui, eu posso fazer essa interação, quer dizer, essa interação da indústria com o profissional médico, de promoção e visita médica, ela é lícita? Ela é adequada? Não tem problema nenhum, desde que você siga os regramentos. Uma outra relação que este profissional médico tem com a indústria é que, por vezes, a médica pode comprar um produto da indústria para usar dentro do consultório com o paciente.
né? É muito comum a gente pensar no médico prescrevendo o medicamento que eu vou comprar na farmácia. Mas tem muito médico que compra o medicamento, então ele comercializa esse medicamento. Quer dizer, isso é muito comum em estética. Quando você vai numa médica estética, o medicamento já está lá, ela usa o medicamento que ela comprou e vendeu para você como parte do tratamento. Então, é uma relação mercantilista aqui. A médica compra da indústria. Tem algum problema nesta interação? Não, não tem. Desde que eu siga preceitos básicos de leis de competição justa, de concorrência leal. Por exemplo, eu sou a indústria, eu vendo para a Rose. A Rose é uma médica que trabalha na área de oftalmologia e usa um produto meu, e ela compra 10 unidades do produto por mês. E eu cobro dela 90% do preço máximo. Tem 10% de desconto. Aí você imagina que a Marina é médica também, oftalmologista, tem uma clínica na frente da clínica da Rose, são concorrentes. E a Marina compra também 11 unidades por mês, 10 unidades por mês daquele produto. Por preceitos de concorrência justa, eu tenho que cobrar o mesmo preço das duas. Eu tenho que, pelo menos, dar as mesmas condições comerciais. Então, a Marina vai ter 90% de preço também, 10% de desconto. Vamos imaginar que a Rose começa a ter mais pacientes, é uma médica reconhecida, e começa a comprar 100 unidades do meu produto. Ah, peraí, 100 unidades, eu já te dou 60% só do preço máximo, então eu te dou 40% de desconto. Porque você comprou um volume que facilita a minha vida em muitos pontos. Ok fazer isso? Ok, porque eu tenho uma justificativa técnica muito clara. Comprou mais de 100, vai ganhar 40% de desconto. E se a Marina começar a comprar mais de 100, ela vai ter exatamente a mesma condição que a Rose. Então, preceitos de concorrência. Tem vários outros, mas eu estou fazendo um resumo aqui. Ok fazer isso? Ok. Tem que ser uma condição comercial clara, acessível, ela não pode ser escondida, ela tem que ser justa. Ah, tá bom. Tem outras relações da profissional médica com a indústria? Tem várias outras. Uma delas é prover serviços de consultoria para a indústria. O que é isso, Serpa? Lembra que o médico, a gente começou falando lá, lembra que o produto, quando ele é desenvolvido, a primeira coisa que a gente faz é a pesquisa clínica? Uma fase da pesquisa clínica, fase 3, pedaço da fase 2, é teste em seres humanos. Então, eu tenho que recrutar pacientes dentro de uma condição pré-determinada, e eu tenho que fazer um estudo, usar o medicamento contra placebo, usar o medicamento contra outro medicamento de referência para comparar os resultados. Quem faz isso? Médicos. São médicos. São hospitais, clínicas, médicos, são profissionais da saúde que eu contrato para prestar um serviço para mim. Então, qual é esse serviço? Pesquisa clínica. Essa médica é uma pesquisadora para mim. Ela vai receber por isso, ela vai receber um valor justo de mercado pelo serviço que ela está me prestando, vai ter um contrato muito claro, nesse caso um contrato extremamente detalhado, um contrato de 1000 páginas por vezes, porque tem todo o protocolo da pesquisa, e eu posso pagá-la por isso desde que ela preste o serviço. A mesma médica, e estou falando de uma médica, tá? Da Rose, doutora Rose. Ela recebe promoção minha, ela compra um produto meu, ela também já trabalha para mim como pesquisadora clínica, que ela tem estrutura, ela é uma pesquisadora. Eu tenho eventos de treinamento, eu quero dar educação médica para os profissionais médicos para entenderem melhor o meu produto, para usarem melhor o meu produto, para garantirem um efeito mais seguro e mais eficaz nos pacientes. Então, eu posso dar educação, eu posso dar um seminário, um workshop para esta médica, para a Rose. Eu posso convidá-la para um dia de treinamento, para 2 dias de treinamento, para 3 dias de treinamento, que pode ser aqui em São Paulo, pode ser no Rio, pode ser nos Estados Unidos, onde é a minha base, por exemplo. E eu posso, dentro de várias regras que já existem hoje, regras de autorregulação, mais do que regras de regulamentos e leis, eu posso pagar pela viagem da Rose, pagar pela hospedagem da Rose, pagar pela comida da Rose. Desde que isso seja secundário ao objetivo principal, que é a educação médica. Então, quando eu pego, por exemplo, e convido a Rose para um treinamento de 3 dias em Miami, eu posso pagar a viagem dela para Miami, posso pagar um hotel razoável para ela em Miami, mas eu não posso pagar o final de semana um hotel também para ela ficar 2 dias depois do evento, para poder visitar a Disney. Como acontecia muito, há muitos escândalos públicos que você pode achar na internet, da indústria subsidiar a viagem da família da médica. Não era só da médica, era também da família da médica.
e levar a médica para um evento de entretenimento à noite, levava a médica para assistir Cirque du Soleil, quando existia, infelizmente não existe mais, tomara que volte, Cirque du Soleil à noite. O que isso tem a ver com a educação médica? Nada. Quer dizer, eu estou dando entretenimento, estou deixando a pessoa feliz e animada. Na indústria farmacêutica, isso não é bem visto. Na verdade, isso é basicamente proibido. Né? Mas eu posso dar educação para a Rose desde que eu foque na educação. Posso dar comida para a Rose? Posso. Mas eu não vou convidar a Rose para um treinamento de 1 hora no restaurante mais caro de São Paulo, no Dom. Porque, assim, não faz sentido, a comida é secundária. Eu só estou dando a comida porque eu pedi para ela estar aqui nesse treinamento das 6 às 9 da noite, que era o único tempo que ela poderia. E eu sei que eu estou tirando ela do jantar dela que ela teria em casa. Então, ok, dá uma refeição adequada. Tem autorregulação em relação a tudo isso. Tudo bem fazer desde que eu cumpra o princípio. Tá? Sem me alongar mais, eu poderia explicar todas as outras relações aqui. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Há diversos tipos de relações possíveis entre um profissional médico e a indústria farmacêutica. Cada um destes relacionamentos, ou desses tipos de relacionamento, tem um grupo de regras que já existem para garantir que aquilo seja feito da melhor forma. Então, voltando aqui na consultoria, que regras seriam essas? Né? Não é só pesquisa clínica, eu posso contratar a Rose também para ser uma speaker, uma palestrante minha. Então, naquele treinamento de Miami, eu preciso que alguém dê o treinamento, não é? Então, a Rose é a pessoa que dá o treinamento. Então, ela vai receber por ser a professora, a speaker, a palestrante. Por que eu escolhi a Rose? E aí que a gente começa a falar de regras. Por que eu escolhi a Rose? Não, eu escolhi a Rose porque, ela é uma referência no mercado nesse tema. 2, ela é uma boa professora, ela tem o hábito de dar aula. 3, eu realmente preciso desse serviço, eu não tenho quem fazer esse serviço, eu preciso contratar alguém. 4, quanto que eu vou pagar para a Rose? Não, vou pagar o valor de uma consultoria, de uma aula de um profissional médico no nível da Rose, quer dizer, R$1.000 a hora, não sei que número é, R$1.000 a hora. Tudo bem, vou pagar. Então, aqui eu volto a certas perguntas que são perguntas que as pessoas que trabalham em compras, em procurement, sabem. Quando eu compro um serviço, eu tenho que responder perguntas básicas. Primeiro, eu preciso do serviço? Ou eu estou inventando aquele serviço só para dar R$1.000 para a Rose? 2, depois que eu defini que eu realmente preciso do serviço, quais são as características da pessoa que eu quero buscar para prestar esse serviço? Profissional desta área, com experiência neste tempo de especialidade, etc, etc. Então, eu tenho uma lista de critérios técnicos com a qual eu vou comparar o currículo das candidatas, da Rose. Terceiro, estou pagando um valor justo de mercado ou estou pagando o triplo do que seria o justo só para eu passar dinheiro para a Rose, para subornar a Rose? Então, ok. Então, eu falo, regras para promoção eu cumpro, regras para venda e compra do medicamento aqui pela médica eu cumpro, quando ela me prover serviço de consultoria eu tenho regras, quando recebe educação, eu tenho regras. Se eu fizer tudo isso direitinho, perfeito. Eu não estou transgredindo nenhum requerimento formal nem moral. Tá? Agora, por que aí eu começo a falar de sobreposição ou mistura de interesses? Os interesses aqui são completamente diferentes. Quando eu contrato a Rose para prover um serviço de consultoria, é o interesse de prestação de serviços. Quando eu visito a Rose, é o interesse de educação médica. Quando a Rose compra de mim e eu vendo para ela, é o interesse mercantilista. Desde que eles não se misturem, eu estou bem. E quais são os exemplos da mistura? E aí que a gente começa a falar das grandes fraudes, grandes escândalos e os crimes da indústria. Ah, tá bom. A Rose compra muito de mim. Eu quero deixar ela mais feliz comigo para ela não deixar de comprar de mim. O que eu posso fazer? Então, eu posso contratar a Rose 12 vezes por ano para dar um treinamento. Por mais que a Rose não seja melhor para dar aquele treinamento. Mas eu escolho ela porque ela é a minha melhor cliente. É a cliente que mais compra. Tá? Ou, pior ainda, como era muito comum no passado, eu digo que eu estou contratando a Rose, faço um treinamento para ela assina a nota de faturamento para mim, de um serviço de treinamento, e eu passo R$1.000 para ela todo mês. Mas por que eu estou passando esse dinheiro? Porque eu não posso dar um desconto maior para ela, por causa daquela regra de que eu tenho que manter o preço igual ao dela e o da Marina, que é concorrente dela. Mas eu gosto mais da Rose, a Rose é mais próxima, e eu quero dar os R$100. Ah, tá.
E outra, eu posso, já que tem muito controle, eventualmente, no meu preço sobre tudo isso, eu pego a amostra grátis de um produto que tem valor de venda e entrego um montão para ela. E aí ela pode vender aquele produto. E aí eu estou falando de produtos que têm uso de consultório, tá? Não estou falando do produto da farmácia, que esses normalmente têm um valor baixo e é muito difícil de um médico vender esse produto. Estou falando do produto que ela compraria também, porque eu tenho amostra grátis, produto grátis mesmo para aqueles produtos que ela compra. Porque a primeira vez que ela vai usar, ela tem que receber uma amostra, digamos. Qual o grande ponto, então? O grande ponto aqui é que todo o nosso planejamento de um programa de compliance numa indústria de saúde, numa indústria farmacêutica, ele é feito não só, mas muito baseado, 80% do volume do nosso programa é baseado neste tipo de preocupação. Eu quero saber quais são os potenciais pontos de interação entre o profissional médico e a indústria, quais são as regras aplicáveis individualmente a cada um deles e garantir que eles existam, que estejam lá, aqueles controles, mas talvez o mais importante é o que pode acontecer de mistura entre cada um desses tipos de relacionamento. E eu tenho que ficar antenado para perceber quando essas coisas estão acontecendo ou podem acontecer, ou desenhar controles para minimizar ao máximo a possibilidade que ocorra. Um exemplo fácil. A relação de compra da Rose, da médica Rose, com a indústria, a relação de visita, é uma relação comercial. Então, a área comercial é a área que deve liderar isso. E a área comercial, ela tem indicadores de performance, métricas comerciais. É quanto você vendeu, quanto lucro você deu, quantas unidades do seu produto você vendeu, qual o market share que você tem. Tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, eu estou escolhendo, aqui na provisão de consultoria, eu estou escolhendo uma profissional médica para prestar um serviço com base nas qualificações médicas comparadas com as necessidades de treinamento que eu tenho. Qual a melhor área para fazer isso? É a área comercial? Ou a área comercial pode ter uma tendência a escolher a médica que mais compra? É uma possibilidade, não. É um fato real dos grandes escândalos. Então, o que eu tento fazer? Tá bom, isso é um tópico não comercial. Então, eu tenho áreas não comerciais aqui dentro? Tenho. Que áreas? Um exemplo, a própria área médica. Dentro de uma indústria farmacêutica, eu tenho uma área médica, que é responsável por pesquisa clínica, é responsável por contratação de speaker, palestrante, é responsável por preparação de material de educação. E essa área, não basta ela ter um nome diferente e ter um chefe diferente. Ela tem que ter também todo um arcabouço, um entorno que evite essas tentações comerciais. E um exemplo bastante simples e um fato é ela não pode ter objetivos comerciais. Então, quer dizer, lá no final do ano, quando eu vou ganhar meu bônus, eu sou da área de vendas, eu tenho que vender. Mas se eu sou da área médica, eu não posso ter um objetivo de venda, porque aí macula a minha função médica. Então, eu tenho que ter objetivos de educação médica, de desenvolvimento de material médico, de desenvolvimento de treinamentos de qualidade, etc. Então, estas são as preocupações mais importantes que a gente tem quando pensa em risco e quando desenha um processo. Rose, agora eu vou te falar que eu vi se levantando a mão, por quê? Porque eu tinha tirado a câmera do caminho e eu não estava vendo você. Desculpa. Eu tenho uma pergunta. Essas áreas, assim, no mercado financeiro, a gente chama de Chinese Wall, né? Tem alguma barreira de informações entre as áreas. Então, uma área não tem acesso a outra área que pode induzir a informação. Na indústria farmacêutica, há também essa barreira de informações, todo esse cuidado, essa blindagem, como que é? Eu não diria que é exatamente igual, porque no Chinese Wall você está literalmente falando assim, de nada flui, né? Nada. Não é o caso na indústria farmacêutica. Na indústria farmacêutica você tem coisas fluindo, até porque você não educa, você não dá educação médica de um tema completamente desligado do que é o produto comercialmente. Então, o produto comercialmente ele tem uma indicação nova, eu quero vender naquela indicação nova. Então, obviamente, eu quero dar treinamento sobre aquele tema. O fato é, o treinamento, o conteúdo do treinamento, a escolha da palestrante, a escolha do local, a escolha de quem participa do treinamento, porque isso também às vezes a pessoa, esse treinamento vai ser em Miami, vamos chamar as médicas que mais compram para elas passearem, né? Mesmo que eu não pague o final de semana dela, ela pode fazer isso na pessoa física, né? Então,
apesar de não haver um Chinese Wall, porque eu preciso ter uma certa convergência de estratégia, o que a gente tem que garantir é que não haja a pressão, né? Eu posso tirar o lado da pressão do triângulo de fraude, que é a pessoa não tem interesses pecuniários naquela relação. O interesse dela é puramente educacional, dessa área médica. Claro, a gente se preocupa demais com detalhes, né? Às vezes um detalhe é qual é o indicador de performance que você usa para saber que o seu treinamento foi bom. Não pode ser o aumento das vendas na semana seguinte. Porque aí você ligou uma coisa a outra de forma direta. Então, assim, não há um Chinese Wall per se, há uma tentativa de se ter o melhor Chinese Wall, mas ainda poroso, porque eu preciso conversar entre as áreas. Obrigada. De forma geral, 40 minutos, é isso. Então, assim, eu tenho preocupações de suborno, eu tenho preocupações regulatórias, eu tenho preocupações trabalhistas, eu tenho preocupações ambientais, eu tenho várias preocupações. Eu trabalho com muito terceiro. Aqui a gente viu o distribuidor. O distribuidor é um veículo de fraude, é um veículo de crime na indústria da saúde, né? Então, eu tenho todos esses componentes no meu programa. Quando eu falo de doações, por exemplo, doação para uma associação de pacientes. O que é uma associação de pacientes? De uma maneira muito simplista. Imagina que você tem uma doença rara, uma doença grave, ou um familiar seu tem. E aí você descobre que não existe informação, os médicos não fazem ideia dessa doença, não tem conscientização, o governo não suporta, não subsidia medicamentos que são caríssimos para as doenças mais raras. Então você cria uma associação para criar a disseminação da informação, para melhorar a situação dos pacientes daquela doença no seu país, por exemplo. Então você junta psicólogo, advogado, marqueteiro, você vai conversar com essas pessoas para criar uma unidade que vai divulgar e vai falar e vai criar consciência sobre aquele tema. Isso é super lícito e quase sempre quem suporta essas ações são as indústrias farmacêuticas. Tá? Mas eu tenho 1000 formas de fazer isso da maneira errada. Né? Quer dizer, e no Brasil, qual é uma maneira errada super comum? Ah, tá bom. Pose, você está aí, você é a presidente dessa associação de pacientes, desculpa, e você está lá fazendo, chamamos de lobby, para que o governo comece a pagar por esse medicamento que custa 30 mil reais. Estou aqui dinheiro para você, mas não vai ser dinheiro para você melhorar a educação, melhorar a conversa com o governo. Esse dinheiro é para você pagar advogado para entrar com ação judicial para pagar o medicamento para os pacientes. Quer dizer, eu tenho interesse em vender e eu te dou dinheiro para entrar com ação, para judicializar a saúde, que no Brasil é um problema gravíssimo. Quer dizer, isso é uma maneira bastante errada, ilícita, imoral de eu lidar com uma associação de pacientes. Correto aqui é o quê? Ah, tá bom, você tem uma estrutura, você vai fazer suas ações, estou aqui, ó, tô 50 mil reais, eu não quero me meter, eu não me meto, eu não falo, eu não te digo o que fazer com esse dinheiro, eu não interfiro na sua operação, tem que ser independente. Mesma coisa que com o governo, obviamente. Quando eu estou falando de doação para órgão público, quando a gente faz uma avaliação numa doação para órgão público, uma due diligence dessa doação, várias coisas que eu vou olhar são o básico que vocês sabem em qualquer indústria. E, obviamente, eu vou olhar registro. Quer dizer, eu tenho uma pendência de registro, eu tenho uma pendência de licitação com este órgão. Quer dizer, eu tenho uma pendência, um interesse secundário nessa doação. Se eu tiver, eu não vou doar. Porque, obviamente, está sendo feito pela razão errada. Ou, se não estiver sendo feito pela razão errada, vai ser percebido como sendo feito pela razão errada. Tudo isso a gente tem, mas 90% do nosso dia está aqui nesse meio, que é a relação entre o profissional da saúde e a indústria médica. Por vários motivos, um desses é a complexidade e a facilidade de eu fazer as coisas erradas aqui, e o outro é a descentralização desses processos. Né? Então, você imagina, uma indústria farmacêutica que tenha 200 representantes em campo, uma área de marketing enorme, você está falando de 300 pessoas que se relacionam diariamente com essas profissionais médicas em ambientes completamente sem controle, dentro do consultório da médica, num restaurante. Então, assim, se você não criar uma estrutura de controle bastante inteligente aqui, você não vai ter controle. Né? É meio óbvio isso aqui. E o inteligente, eu usei inteligente por quê? Porque não adianta nada ela ser muito difícil, ela ser extremamente lenta e burocrática. Por quê?
não vai dar certo. Porque nós estamos falando aqui de uma relação que precisa ser rápida, precisa ser simples. Então, obviamente, aqui trabalhar com 80-20 é muito importante. Quer dizer, 80% das interações entre os profissionais médicos e a indústria são de baixo risco. E fizerem errado, é baixo risco. Então, você tem que criar um procedimento meio que padrão, pré-aprovações, uma coisa muito simples para fazer reporte posterior e cuida do 80%. Porque os 20% que são de alto risco, você quer analisar com detalhes antes, ter conversas longas, reuniões, conversar com mais de uma área. Quer dizer, principalmente quando você fala de certas indústrias que trabalham mais na ponta ou que trabalham um pouco menos regulados, você está sempre tendo ideias novas. Um exemplo bom no Brasil é o hábito número 1 de certos profissionais médicos, e as indústrias querem se engajar também, mas é um lugar muito perigoso. Você pode fazer algumas coisas, mas escapar do que é correto para o ambiente incorreto é muito fácil, né? E, de uma forma muito simplista, a maioria das coisas que a gente vê postada por médicos no Brasil é inadequada, é incorreta. Está contra o Código de Ética da Medicina, por exemplo. E por mais que eu não seja regulado pelo Código de Ética da Medicina, eu não posso fazer algo que fomente a uma profissional médica ir contra seu próprio código, se eu sei. Então tem essa preocupação também. Por mais que um regulamento não se aplique a mim, eu preciso conhecer, entender e criar mecanismos para evitar que descumpra. Eu não, né? Mas eu crie o descumprimento desse mecanismo. Tá, Serpa, eu tenho mais duas perguntas. Uma seria sobre aquela venda, né? Vocês têm algum monitoramento para verificar compatibilidade, se aquela quantidade que o médico está comprando é compatível com o consultório dele, se tem alguma coisa nesse sentido? Porque ele pode estar comprando aqui num preço bem melhor porque ele é médico e pode estar revendendo, sei lá, suponhamos. Né? Essa é uma. E a outra pergunta, quando você falou amostra grátis, existe, assim, todos os profissionais recebem a mesma quantidade ou não? Isso varia. Por que da amostra grátis eu estou perguntando? Porque tem alguns profissionais que você sai do consultório, você recebe já o seu kit de tratamento, ele te dá todas as amostras, tudo que você precisa. Então, teoricamente, aquele valor da consulta que você pagou, como ele te dá tudo, você acaba saindo. Então, às vezes, você tende a escolher esse médico por essa razão. Não sei se isso influencia na... Pode influenciar, eu acho que pode. Vamos falar da compra aqui de forma simples. Sim, existem mecanismos para eu monitorar os volumes de compra, por vários motivos, né? Dependendo do produto, principalmente os produtos que são utilizados no consultório médico, são produtos de maior valor agregado, quase sempre. São produtos que, por vezes, têm necessidade de controle especial de temperatura. Então, assim, não é só uma questão de se está comprando, e eu estou feliz que está comprando, mas tem também se está comprando mais do que usa, o que está fazendo com aquilo. Está jogando no mercado negro? E se joga no mercado negro, aquilo vai gerar problema para mim, porque vai ser mal utilizado, vai gerar efeitos adversos. E efeito adverso é monitorado, e se for começar a aumentar, e seja por mau uso, eu começo a ter que botar restrições no meu registro, na minha bula. Então, eu tenho total interesse nisso. E, óbvio, no Brasil isso não é tão grave, mas se você pegar mercados europeus, onde os países são muito pequenos e têm as fronteiras muito próximas e os preços são completamente diferentes, você tem uma coisa que chama parallel trading, que eu compro aqui na Grécia, porque eu pago R$10, e vendo na Itália por 100, porque na Itália custa 90. Né? Isso tem o interesse de tributos primeiro, e eu tenho que ter certos controles. É quase como se um trade control aqui, mas tem sim vários controles em relação a isso. E até porque a gente não quer fraude, né? Quer dizer, é super comum ter fraude aqui, dependendo do produto. Compra para vender em outro país, etc. E aqui na amostra grátis, sim, o correto da amostra grátis é que ela sirva apenas para aclimatação, né, da profissional médica e das pacientes. Eu tenho que ter certeza que a paciente vai se dar bem com aquele medicamento. Tanto que, com exceção de alguns medicamentos específicos, a amostra grátis é tamanho reduzido, ela não é o tamanho normal da apresentação. E tem duas dimensões aqui, né? E uma delas é o quê? A amostra grátis é custo para a empresa. Ela não é só o custo de eu entregar algo, mas também de eu deixar de vender algo.
Porque se você saiu com a amostra grátis do consultório, você não vai comprar. Então, tem um balanço correto. E eu pago imposto. E aqui no Brasil é interessante que, dependendo do regime, você paga mais caro o imposto na amostra grátis do que no produto que você vende de fato. Então, é um balanço complicado. Então, de novo, não é só por causa da regulação. Tem um monitoramento por causa da regulação. Eu preciso fazer registro dessas amostras. Em alguns países, eu preciso reportar por transparência. Aqui no Brasil, eu não estou muito por dentro do detalhe do Brasil, mas eu sei que em Minas Gerais já tem a regra de transparência. Eu já tenho que reportar tudo que eu pago, dou e remunero médicos de Minas Gerais. Eu acho que no Brasil não entra amostra grátis ainda, mas, por exemplo, na Colômbia entra. Então, também eu tenho que ter controle para saber. E, óbvio, esse controle tem que ser por médico. Porque se você pensa, tá bom, eu só entrego 100 unidades dessa amostra grátis para cada representante, porque é para entregar 10 para cada médico e ela visita 10 médicas. Tá, mas ela pode fazer o quê? Ela pode pegar 100 e entregar para a Rose, que é a preferida dela. E aí tá tudo errado. Então, eu tenho sistemas de registro disso e eu faço, sim, monitoramentos. Aqui se usa muito Analytics, né? Data Analytics, porque você tem todas as transações. Tem todas. Entendi. A Anvisa pede que você tenha controles até o profissional médico. Você precisa registrar qual é a profissional médica que recebeu, qual lote, até para fazer também recall. Imagina que você teve um problema na produção, tem que fazer o recall, você tem que saber onde estão e etc. Sim, há controle sobre tudo isso. Cada empresa, obviamente, vai ter um nível desse controle, né? Certo. Bom, Serpa, eu nem sei como te agradecer. Eu não sei se você tem alguma coisa ainda a complementar, mas assim, eu aprendi muito hoje. Eu não conhecia esse assunto. Para mim é um mundo completamente diferente, é uma outra realidade. E eu, né, nesses minutos eu tive a oportunidade mesmo, foi uma oportunidade de aprender um pouquinho, né, um pouquinho o que é isso. A Marina me passou aqui que assim só tiveram elogios, os comentários só elogios, né? Já era de se esperar, né? E bom, qualquer coisa que você precisar da comissão, nós estamos à disposição. E por fim, né? Só tenho mais uma vez a te agradecer. Eu que agradeço e é isso aqui é um resumo, mas a intenção maior é mostrar o seguinte, a indústria ela é vista como vilão e a indústria tem motivos para ser vista como vilão, há muitos, como eu falei, há muitos escândalos, infelizmente, a maioria está ficando no passado, felizmente, o mundo mudou e a indústria tem acompanhado essa mudança, sempre terá problemas, sabemos disso, controle interno e risco, a gente sabe como é, mas a indústria tenta, é que a complexidade é altíssima, né? E você fecha uma porta, pode abrir outra. Então, é um equilíbrio complexo. A gente tenta fazer o nosso melhor, a gente faz tudo aquilo que está ao nosso alcance. Mas tem de tudo, né? Então, você tem médicos aí que você vê, caso, eu posso falar porque está no julgado, Dr. Bumbum, cara. Quer dizer, uma profissional médica, um profissional médico que tem responsabilidade criminal sobre certas coisas, se coloca numa situação de fazer uma cirurgia com um produto inadequado, no local inadequado. E tem a paciente que vai, seja por falta de informação, ou seja por vontade de economizar, sabendo que ali vai pagar 1/10 do que seria o preço normal, né? E não tem almoço grátis nesse mundo, nada vem de graça. Não tem milagre, né? Não tem milagre, gente. Alguma coisa deve ter errada, né? Se alguma coisa tá fora, gente, investiga, né? Pesquisa. Eu sempre falo. Se alguém falar que você vai dobrar os seus bitcoins do dia para a noite, você deveria se assustar. Não né? Eu acho que não adianta. As pessoas acham que querem enriquecer do dia para a noite ou achar que ali... Se tem alguma coisa muito fora da curva, alguma coisa errada tem. Certeza. E educação, e é por isso que a gente gosta de conversar bastante, falar bastante. Essa educação a gente tem feito entre as indústrias, tem autorregulação, já começamos a ter autorregulação em quase todas as fases da cadeia da indústria de saúde, laboratórios, distribuidores, farmácias, nós temos autorregulação em tudo. É óbvio que a autorregulação é voluntária, você entra se quer ou não, mas a maioria está. Nós temos sim, nós falamos muito com as profissionais médicas, com os profissionais médicos, porque às vezes o próprio profissional não entende, porque foi criado num ambiente onde isso era super comum com os pais, com os avós que eram médicos também.
E tem sido um trabalho complexo, mas tem dado resultados que a gente fica muito feliz, porque está melhorando. E no final do dia é muito interessante, porque 90% das coisas erradas na indústria custam caro para a indústria. Isso é super interessante, né? Porque é dinheiro jogado fora, é esforço jogado fora, tentando favorecer uma médica ao invés de trabalhar com os outros 20 médicos que vão fazer um trabalho muito bom, tanto para a indústria quanto para o paciente, né? Então, é um balanço que a gente está chegando lá, isso que eu fico feliz. Eu trabalho há 20 anos na indústria e vejo o enorme progresso que a gente fez. Mas obrigado pelo tempo e, como eu sempre digo, eu sou um colega de trabalho de todos que estão aqui assistindo, eu não sou mais nem menos. Estou disponível para quem quiser discutir o tema no LinkedIn. E, de novo, falo por mim, falo da minha experiência, não falo em nome da empresa. Obrigado, gente. Obrigada, Serpa. Agradeço a todos que participaram aqui da nossa live. É uma série, né? Nós estamos fazendo uma série. Na semana que vem, nós temos uma outra live, né? E durante a semana a gente vai fazendo as divulgações. Obrigada, gente. Até logo.